Oi gente, tudo bem? Tô aqui de novo para mais uma videoaula. No vídeo passado eu falei um pouco sobre a dança do ser humano, sobre como a dança interfere na vida do ser humano, das culturas, dos povos, de como a dança é inerente de cada um de nós, como ela é importante e como ela está aí para cada um. Mas eu falei da dança de uma maneira mais global, sem trazer rótulos, sem ramificar tanto. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o balé clássico. E aí já vou começar causando polêmica. O que eu falei? Balé clássico não é balé, é balé. Porque tem um T no final, a gente pronuncia com acento agudo. Tem aquela marca de carro famosa, é Chevrolet, não é Chevrolet? Então, quem tá falando balé porque acha que é bonitinho, porque é chique, tá falando errado, amigo. Não tá chique não, porque você está falando errado. É balé. Tanto que o aportuguesamento da palavra é B-A-L-E, não B-A-L-E, acento circunflexo. É balé. Não se esqueçam disso. Você faz balé clássico, não balé. Ok? Porque eu vejo um monte de gente falando por aí achando que tá arrasando, mas não é. É balé. Enfim, balé é uma palavra francesa que deriva da palavra balletto, que é uma palavra italiana. E balletto é o diminutivo de ballo. Ballo significa dança. Ou seja, se você for prestar atenção na etimologia da palavra italiana, balé quer dizer o quê? Dancinha, bailinho. E a palavra ballo tem origem no verbo latino ballare, que significa dançar. E indo mais a fundo, como o latim também vem de uma outra cultura ancestral muito forte, a palavra ballare do latim deriva do grego balizo, que é uma palavra que representa tanto dançar quanto saltar sobre. Enfim, aprendemos um pouquinho da origem etimológica da palavra balé. E mais ou menos por volta de 1630, a palavra balé foi incorporada à língua inglesa, exatamente com a mesma grafia que ela tem na língua francesa. E no português, como eu falei para vocês antes, tem o aportuguesamento do termo, a palavra escrita com a grafia simples e acentuada, mas também é aceito que se escreva com a grafia francesa. Então, das duas maneiras que você for escrever na língua portuguesa tá correto, tá? Enfim, no balé, a maioria dos termos técnicos são todos em francês, porque o francês é a língua base do balé. Só que é importante lembrar que em quase todas as línguas, algumas coisas mais específicas vão sendo adaptadas e transformadas para ser pronunciadas na língua nativa, onde aquelas aulas estão sendo dadas. Um exemplo que fica bem claro isso são os nomes das posições dos braços e dos pés. A gente fala para vocês fazerem primeira posição, quinta posição, sexta posição. Sendo que se a gente fosse usar do jeitinho que se fala na França, a gente falaria première, deuxième, troisième, quatrième. Mas isso dificultaria a aula, porque além de várias vezes as palavras são mais longas e principalmente para criança pequena, a gente já teria que travar um contato com a língua que não é a língua pátria da criança. E aí fica tudo mais complicado, né? Inclusive, falando nisso, tipo, uma viagem, tá? É um aspas aqui, uma brisa da Taíra. Eu sou muito criticada, às vezes, por mães, que tem mãe que quer já que a filha seja bailarina do municipal na primeira aula de baby que ela faz. Eu não trabalho com nomenclatura com a minha turma de baby class, justamente por isso. Eu tenho, às vezes, alunas de 3 anos, às vezes alunas de 4, tem alunas que ainda não estão nem sabendo falar o português corretamente ainda. E aí eu tô dando aula de uma dança que tem toda a sua base em francês. A criança nem sabe direito a própria língua pátria. Como é que eu vou introduzir uma nomenclatura de uma língua que é tão diferente? E ainda não é como, por exemplo, o inglês, que é uma língua que tá quase que todo dia no nosso vocabulário. É a língua francesa, que não faz parte do nosso convívio. Então, às vezes, eu vou tá dando um nó na cabeça da criança. Pedagogicamente falando, isso não é uma coisa legal. Por isso,
Eu não trabalho com nomenclatura nas minhas turmas de Baby Class. Faz muito tempo já que eu adoto essa postura. Eu trabalho os passos, às vezes eu dou, inclusive a tradução com o nome do passo em francês, eu acabo falando ele em português, para quando a criança for aprender aquele passo já mais pra frente, nas turmas de preparatório ou nas turmas de primeiro ano, ela já for fazer aquela conexão. Nossa, eu aprendi isso no Baby desse jeito. Ela tem o contato com o passo, mas ela não tem o contato com a nomenclatura. Enfim, fecha aspas, saio da minha brisa e volto pra história do balé. Então, aí, quando eu tava falando, a gente acaba falando, tipo, a primeira posição, a segunda posição. É muito difícil, mesmo nas escolas mais tradicionais aqui do Brasil, que você vai pegar a professora falando absolutamente tudo em francês. Muito difícil mesmo. Nem que você vá fazer workshop, oficina com grandes mestres do balé, é difícil você pegar uma que fale absolutamente tudo em francês. Porque isso faz parte, né, de manter o ensino do balé clássico vivo. Então, eu acho que muito difícil acontecer de você pegar uma professora que dê tudo em francês. Pode ser que aconteça, mas não é muito habitual, não. O francês é a língua base do balé. E é uma língua que ela, apesar de ser uma língua de matriz latina, ela é muito diferente da língua portuguesa. Então, a grafia, a pronúncia, às vezes causa um bloqueio e a pessoa fica intimidada, porque ela é um pouco diferente, é um pouco complexa, tem umas acentuações diferentes. Então, quando você vai estudando um pouco mais a fundo a nomenclatura do balé clássico, a terminologia, você vai vendo que tudo faz muito sentido. Os passos, em geral, eles são muito autoexplicativos e a pronúncia e a grafia não é tão difícil quanto parece. Até porque, gente, a gente vem de uma das línguas mais difíceis do planeta. A gente tem grafias que você olha, tipo, eu fico pensando para um estrangeiro que chega aqui e vê a nossa língua, meu Deus, ele deve ficar doidinho, porque tem X com todo tipo de pronúncia, tem S com todo tipo de pronúncia. Aí você não sabe se aquela palavra vai ter 2 S, se vai ter SC, se vai ter cedilha, tipo... A nossa língua não é fácil, então, às vezes a gente acha que uma outra língua é difícil só porque causa estranheza mesmo. Então, o diferente causa uma estranheza, causa um bloqueio, mas conforme, por exemplo, no balé, que você vai ter o contato direto com o francês quase que o tempo todo, e quando você vai entendendo, a maioria dos passos tem a ver com verbos ou com substantivos, são nomes de coisas. E você vai ver que eles são tão autoexplicativos que você fica, nossa... E assim, muitas palavras têm uma grafia razoavelmente parecida com o português. E outras tantas têm uma grafia muito parecida com o inglês. Então, se você souber inglês, fica mais fácil ainda. Não, tipo, é tranquilo, realmente tranquilo. Conforme você vai estudando, você vai vendo que as coisas vão ficando mais fluidas, mais simples. Mas eu acho que é muito importante, isso eu acho que é primordial. Eu bato às vezes na tecla, de vez em quando eu faço uns postzinhos no Facebook reclamando disso. É importante que as pessoas tenham um conhecimento razoável de nomenclatura e de grafia correta dos passos. Porque é tão desalentador quando a gente vê um professor passando informação errada pra frente, né? Então eu acho que é importante a gente já começar a incutir isso na cabeça dos nossos alunos, ensinar da maneira correta. É legal que... Gente, eu tô destruindo aqui o cenário, que é o escritório do Thiago. Alguma coisa caiu e eu não sei nem o que é. Fica aqui cheio de bonequinhos miniaturinhas. Alguma coisa caiu. Eu não sei o que é. Depois eu desculpo. Mas enfim, é importante que a gente ensine da maneira correta desde sempre. Que os alunos saibam escrever as palavras do jeito que elas são escritas e não do jeito que a gente pronuncia. Eu acho que é importante a gente já ensinar desde sempre isso para os alunos, porque a gente, como eu disse numa outra aula, a gente não sabe que tipo de futuro aquele seu aluno vai seguir dentro da dança. Quem sabe ele não vire um arte educador? Quem sabe ele não vire um bailarino que vá cursar, vá dançar fora, vá fazer cursos em outras grandes escolas, e aí ele chega sem ter um mínimo de base de nomenclatura, vai passar vergonha, então, e vão perguntar, nossa, mas quem que foi esse professor? E aí você vai passar vergonha junto com ele, né? Porque a linguagem da dança é universal.
onde quer que ele vá, os nomes dos passos vão ser os mesmos. Então, tem, claro, talvez ele chegue na sala de aula, a professora fale em russo para ele fazer a primeira posição. Ele vai ficar um pouquinho perdido, mas ele vai ver que todo mundo fez a primeira posição e já vai entender que aquilo lá é a primeira posição em russo. De resto, os nomes dos passos vão ser sempre os mesmos. E aí, ele só precisa entender qual que é a vertente daquele professor, daquele coreógrafo. De resto, ele sabendo a nomenclatura bem, ele vai estar tranquilo, ele vai ter intimidade nesse mundo e ele vai ficar confortável em qualquer lugar do mundo que ele esteja. Do mesmo jeito que o inglês é quase que um esperanto, que ele é uma língua universal, que você se vira com ele em qualquer canto, se você souber bem a nomenclatura do balé clássico, você vai se virar com a dança em qualquer canto. Até porque quase todas as outras danças, isso mais pra frente a gente vai conversar, a nomenclatura, quase todas elas variam do balé clássico. No jazz a gente usa muita nomenclatura derivada do balé clássico, no contemporâneo usa muita nomenclatura derivada do balé clássico, no balé moderno também. Então, se você tiver um bom conhecimento de terminologia e nomenclatura do balé clássico, você tá super tranquilo no mundo da dança. Então, isso é uma coisa que é importante e que você não deve abandonar. Não ache que é bobeira, não ache que é frescura. É importante sim, tá? O balé, ele é um tipo de dança performática e ele surgiu durante o Renascimento italiano, que, como vocês estudaram bem na escola e sabem, foi no século XV. E ele foi passando a fazer parte da apresentação das cortes, tanto da francesa quanto da russa. Ele foi passando a ser um elemento constante dessas apresentações de corte. Já se esperava que fosse sempre ter esse tipo de performance. E se você for parar pra pensar, a gente já conta com 5 séculos de história de balé. E o balé foi se transformando de uma maneira muito técnica, criando sua própria linguagem, criando seu próprio vocabulário, como a gente estava falando, e quase todo ele baseado na terminologia francesa. E ele é uma modalidade de dança que tem influência no mundo todo. E tem fundamentos muito sólidos, muito bem delineados, que acabam sendo utilizados nos outros gêneros de cultura de dança, como eu falei agora há pouco. Tanto no contemporâneo, quanto no balé moderno, quanto no jazz. Então, a base que o balé clássico criou, que foi criando, porque a dança, como eu falei também já lá na outra aula, faz parte da cultura e é uma coisa viva, ainda bem, ele tem a sua base e ele vai se reformulando e se adaptando e as coisas vão mudando de acordo com o que a gente vai descobrindo. Obviamente que o que eles conheciam do corpo humano há 5 séculos não é o mesmo que eles conhecem do corpo humano hoje. Então, obviamente, o que se aplica da dança no corpo de um ser humano hoje não é o mesmo que se aplica da dança no corpo de um ser humano 5 séculos atrás. Então, sim, a dança também muda, mas muita coisa que surgiu no balé 5 séculos atrás ainda está. A base do balé ainda é muito similar. E ela acabou servindo de base para diversos outros tipos de dança. Então, no decorrer dos anos, o balé segue sendo ensinado em diversas escolas do mundo todo, que acabaram incorporando o balé para suas próprias culturas e os seus métodos para colaborar para a evolução dessa arte. Tanto que a gente tem, dentro do balé clássico, diversas vertentes de ensino. Para citar algumas das mais utilizadas e conhecidas, a gente tem o Royal, que é a inglesa. A gente tem o Vaganova, que é a russa mais utilizada. A gente tem Cecchetti, que é a italiana. A gente tem cubana, que é uma, vamos dizer assim, uma evolução do Vaganova. Tem muitas metodologias. Tem a metodologia americana, que é também um pouco diferente também. Uma variável de Vaganova, mas enfim, a gente tem diversas vertentes do balé clássico hoje no século XXI, século XX e XXI, né, que é essas vertentes, que são adaptadas para a cultura local, para a cultura, no caso do cubano, para o clima, enfim, várias variáveis levam com que a gente mude a maneira de você ensinar, de você criar, de você perpetuar essa dança, enfim. E uma coreografia de balé, ela acaba sendo criada por alguém que tem formação, conhecimento técnico
E ela é executada por bailarinos que também têm habilidades e treinamentos técnicos próprios para desenvolver aquela arte. O coreógrafo tem seu papel e o corpo de baile, os bailarinos têm um outro papel. E eles se completam e um ajuda a levar a obra do outro para frente. Eles são partes do mesmo todo. E a coreografia de balé clássico é habitualmente acompanhada por música clássica. Habitualmente. E conta com trajes e acessórios bem elaborados e geralmente mais ou menos similares. Já no balé moderno, como por exemplo nas obras de Malanchini, eles têm trajes um pouco mais leves e que são mais fluidos, e eles acabam abrindo mão de cenários e tramas tão elaboradas quanto no balé clássico. No balé clássico que eu digo, se a gente pensar no balé de repertório. Mas voltando lá para o Renascimento italiano, o balé ele surgiu como uma maneira de entreter as cortes da região da Itália, no Renascimento italiano. E ele começou a ser amplamente conhecido nos bailes de palácio daquela península. Não sei se vocês sabem, a Itália foi um dos últimos países da Europa a virar país. Mas enfim, a Itália só virou um país mesmo no século XIX. Ela era professora de história falando. Eram vários reinozinhos que se agruparam. Desde que surgiu a figura do Garibaldi, que ele lutou muito pela unificação da Itália. Depois ele veio para o Brasil lutar na Guerra Farroupilha, mas enfim. Foi uma luta muito intensa e sangria para que a Itália virasse um país só. Eram vários reinos na Península Itálica, enfim, e ali diversos reinos. Durante o Renascimento italiano, vários reinos, vamos ficar com essa palavra. E cada um tinha sua corte, tinha seus súditos, sua própria cultura, os seus mecenas, que eram quem financiavam as artes, enfim. E aí o balé surgiu como maneira de entreter os palácios daquela região. E ele acabou indo para a França pelas mãos de uma aristocrata italiana, que era Catarina de Médici. Os Médicis foi uma família muito importante na época do Renascimento italiano. Eles foram financiadores de muitos e muitos artistas. Muita coisa boa que surgiu durante o Renascimento italiano foi graças à fortuna da família Médici. E a Catarina de Médici foi levada para a França e ela veio a se tornar rainha da França. Então, ela foi a grande responsável de levar o balé da Itália para a França. Então, chegando à França, a dança acabou se desenvolvendo mais e conquistando também o pessoal daquela região. E aí, diante do tanto de recurso que a aristocracia francesa tinha, o balé teve um boom. E então, no primeiro momento, os bailarinos de balé de corte, eles eram nobres, eram os nobres da corte, só que eles eram amadores. E as coreografias apresentadas, elas eram longas, elaboradas, e sempre tinham um propósito meio que político, numa base daquela coisa do panis et circenses, que é a política do pão e circo, que remonta desde Roma, que você oferece um entretenimento para o seu povo, enquanto você está fazendo as suas tramóias. Todos os seus planos políticos estão acontecendo por trás, e você está entretendo o povo com o circo. É o pão e o circo. Então, isso acontecia desde Roma, que eles faziam isso com os gladiadores. E não só os gladiadores, mas gladiadores, teatro, um monte de coisa. Eles ofereciam esse circo, esse entretenimento para a população, para que enquanto isso eles pudessem fazer a política enquanto o povo estava lá entretido. E se vocês forem ver, isso é um tipo de coisa que funciona muito bem até hoje. Pra quem é mais novo, talvez nem se lembre, mas na época de eleição tinha o lance dos showmícios, que os candidatos contratavam grandes cantores sertanejos, de funk, etc, etc, pra fazer show. E o show bombava, e obviamente, né, tipo, você vai, vamos dizer que fosse hoje em dia. O candidato X contrata a Anitta. Um monte de fã da Anitta vai no showmício. E obviamente que ele vai sair de lá tendencioso a votar naquele candidato. Vocês conseguem entender que isso é uma coisa que
Até que, eu não lembro exatamente quando, mas eu acho que foi no começo dos anos 2000 que os showmícios foram proibidos. Porque, gente, nada mais escrachado do que um showmício, né? Enfim, mas a gente sabe que esse tipo de política de panis et circenses funciona muito bem, infelizmente, até os dias de hoje. E na França, o balé começou a ser usado com esse tipo de propósito. Então, através do balé, o monarca em questão podia exibir o quanto ele era rico e, por conta das performances serem complexas, os trajes muito ricos, tramas elaboradas, eles acabavam, nossa, como esse cara é incrível, entendeu? E os trajes eram confeccionados com o propósito claro de impressionar o espectador, de deixar o espectador embasbacado. Mas isso tem um contraponto. Como eram trajes muito suntuosos, eles acabavam atrapalhando a mobilidade do artista. É como se a gente pensasse hoje nos desfiles de escola de samba. Claro, tipo, a rainha de bateria que tem que ir dançando, ela geralmente tem só um esplendor pesado. E as passistas também, se você for ver, tanto de rainha de bateria quanto de passista, as roupas são bem mais leves do que aqueles que vão no destaque lá em cima no carro alegórico. Porque são roupas muito pesadas. As roupas pesadas não te permitem mobilidade, não te permitem dançar bem. Então, ao mesmo tempo que as coisas eram muito suntuosas, elas acabavam trazendo esse caráter de atrapalhar a performance do bailarino. Então, foi um ponto que começou a ser observado tanto por quem dançava quanto por quem coreografava. E os balés, eles eram apresentados em câmeras com espectadores dos 3 lados, só não tinha espectador no fundo. Não era bem um palco, né? Então, ele acabava remetendo a um ar de anfiteatro. Porque era baile de corte, então tinha espectador na frente e espectador dos 2 lados. E aí em 1618 surgiu a implementação do arco de proscênio, que era para criar uma dinâmica entre artista e plateia, para que eles pudessem apreciar e entender melhor os feitos técnicos de cada produção. Então começou a ter plateia só na frente. E o balé de corte, ele atingiu seu auge no reinado de Luís XIV. E que, se vocês sabem, eu espero que sim, estudaram bem história, vocês sabem que ele que passou para a história como... ficou conhecido como Rei Sol. E ele é o maior símbolo do absolutismo francês. Ele é a época de maior riqueza, glamour da corte francesa. Brilho, Rei Sol... E ele era muito, muito encantado e entusiasmado com as apresentações de balé, desde criança. Ele já, de pequenininho, ele já frequentava os locais de ensaio de balé, ele ficava embasbacado com aquilo, ele queria fazer parte, ele ficava por perto. E ele tinha um grande amor e um grande envolvimento pela dança. E foi ele que fundou a Academia Real de Dança da França, em 1661. E o intuito dele era criar e estabelecer padrões para os instrutores de dança, para poder certificar as pessoas. Ele nomeou o Jean-Baptiste Lully como diretor da Academia Royal de Música. E aí, através disso, surgiu a primeira companhia profissional de balé do mundo, que é o Balé da Ópera de Paris, que existe até hoje. E o Lully é considerado o maior e mais importante compositor de música para balé de corte. Além de ser um dos maiores desenvolvedores, o desenvolvedor dos fundamentos que viriam dar origem ao que hoje a gente chama de balé. Que ele desenvolveu muita coisa desses fundamentos que servem de base até hoje, como eu já tinha falado para vocês. E o mestre do Lully foi o Pierre Beauchamp. E eles juntos firmaram uma parceria que foi conhecida por trazer ao mundo muitas das práticas que seguem as mesmas e que se passam durante séculos, séculos e séculos. Eles recebem crédito por terem sido os criadores das 5 posições dos pés, que a gente utiliza até hoje. E também eles foram os responsáveis por criar a Academia Real de Dança. E aí o futuro do balé passou a ser claramente delineado até chegar ao que a gente entende da dança nos dias de hoje. E foi a partir deste momento que a gente conseguiu enxergar a necessidade, eles conseguiram, no caso, eles enxergaram que havia necessidade de formar de verdade profissionais de dança, dançarinos profissionais. No ano de 1681 é o momento que marca onde
os primeiros bailarinos daquela Academia Real de Dança que eles idealizaram, pisou ao palco já com todos esses conceitos que eles criaram delineados e codificados. Então, a gente pode considerar que eles precisaram de 11 anos, 10 anos, para formar os bailarinos do jeitinho que eles queriam para serem bailarinos ideais para palco. Então, daí que a gente toma a base da formação que temos hoje também. Por volta de 1830, a gente começa a enxergar um declínio do balé francês. Mas, ao mesmo tempo que o balé vai decaindo na França, ele está se desenvolvendo em outros lugares da Europa. Então, na Dinamarca ele está ganhando muita força, na Itália ele volta a ganhar força e na Rússia ele está vindo com força total. E a chegada dos balés russos, eles foram ganhando muita força, o balé foi ganhando muita força na Rússia, só que a Rússia estava lá isolada, no extremo leste da Europa, ninguém dando muita bola para ela, lá vivendo no mundo dos czares, Primeira Guerra e tal e coisa. E aí, durante a Primeira Guerra, nas vésperas, assim, nessa época de Primeira Guerra, o continente europeu começou a se reinteressar pelo balé clássico. E aí, ao mesmo tempo, começou a ter aquela ebulição para o surgimento da dança moderna. E aí o coreógrafo russo, o Fokine, desafiou a tradição e pediu reformas que revigorassem o balé como uma forma de arte. E aí tava todo aquele rebuliço e diz, levamos o balé por novos caminhos, por novos ares, ou mantemos aquilo que já vem vindo de séculos e séculos e séculos. Durante o século XX, o começo do século XX, a gente começou a perceber que o balé passou a ter grande influência em outros gêneros de dança, que é aquilo que eu já falei, que ele serviu de base para várias outras. Além de subgêneros do próprio balé, que passaram a se desenvolver e se evoluir com muita força. Nos Estados Unidos, o coreógrafo George Balanchine começou a desenvolver o que viria a ser conhecido como balé neoclássico. Eu vou falar disso um pouco mais a fundo em um outro momento, num outro vídeo. Outros desenvolvedores de diversos tipos de dança também surgiu o balé moderno, o balé contemporâneo, o balé pós-estrutural. E grandes bailarinos do século XX também se mantiveram alinhados ao balé clássico. Alguns até romperam com o balé clássico num momento mais adiante, mas que se mantiveram muito fiéis à técnica do balé clássico durante muito tempo. Dentre eles, Anna Pavlova, Rudolf Nureyev, Margot Fonteyn, Mikhail Baryshnikov, Natalia Makarova, dentre tantos e tantos outros. Enfim, acho que por enquanto deu pra eu dar um panoraminha do balé clássico pra vocês. Eu quero vir em outro momento, que não vai demorar muito, falar pra vocês de como houve as rupturas no começo do século XX pra surgir o balé moderno, pra surgir o balé contemporâneo. Então a gente vai falar disso com um pouquinho mais de atenção em outros vídeos, tá? Mas acho que deu pra entender um pouquinho, né, de como é que surgiu o balé. Se tiver alguma dúvida, bota aqui nos comentários. Pode mandar nas nossas redes. Tá seguindo o nosso Twitter já? Pode perguntar no Twitter. Tá seguindo o nosso Instagram? Pode perguntar no Instagram. Tá seguindo o nosso Facebook? Pergunta no Facebook. Tem o WhatsApp da Ciranda? Pergunta no WhatsApp da Ciranda. Se tiver alguma dúvida, a gente tá aqui pra isso, tá bom? Eu acho que a gente vai tentar, nas nossas aulas teóricas, cobrir um pouquinho desse leque pra deixar vocês um pouco mais cientes de como é que surgiu essa dança, essa arte, né, que a gente gosta tanto, que a gente estuda, que a gente leva pro palco, que a gente bota no nosso corpo, mas é importante a gente saber de onde vêm as coisas, né? Enfim, eu volto logo mais com outro vídeo pra vocês. Não vou me despedir ainda. Vamos lembrar mais alguma coisa. O que vocês acham que é? Fiquem em casa. Gente, fiquem em casa. Não dá ouvido pra quem tá falando que não é sério. Não dá ouvido pra quem tá falando que é gripezinha. Não dá ouvido pra quem tá falando que se você tiver condicionamento físico você não vai pegar. Sim, você vai pegar. Pode ser que os sintomas em você sejam mais fracos, mas você vai pegar.
você vai pegar, você vai transmitir pra quem é mais frágil. Fique em casa, fique em casa. Pelo amor que você tem pela sua avó, pelo amor que você tem pelos seus pais que são mais velhos. Fique em casa, se protege, se resguarda. Não deixa o vírus se transmitir por aí. A gente tá vendo o que tá acontecendo em outros países já da Europa, como tá agora chegando nos Estados Unidos com força total. Não vamos deixar que isso aconteça aqui. Cabe a nós. Vamos lá, ficar em casa todo mundo, a gente se ajuda. Eu faço vídeo daqui, vocês dançam daí, a gente fica todo mundo junto, dentro de casa, sem parar. E fazendo a nossa ciranda girar, tá bom? Agora sim eu vou mandar um beijo pra vocês. Até a próxima!